mesmo tendo telão, traga a Bíblia para a igreja. Abra, por favor, em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículos do 13 ao 16. 1 de Timóteo, aliás, 13, isso aí, 13 ao 16. 1 de Timóteo 6. Na minha Bíblia, ele tem como título esse texto, a partir do 11, um apelo de Paulo para Timóteo. Então ele fala assim, em 1 Timóteo 6, 11, o tema do nosso estudo, 6, 11 não, 13, tá, Gisele? É que eu que ia colocar do 11. O tema é salvação, um projeto de Deus. Diz assim o verso 13 de 1 de Timóteo 6. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Ou seja, está falando do mundo, do pecado. Preserva a tua vida de tudo que é do erro. E perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, quem é Pôncio Pilatos? Alguém lembra? Pôncio Pilatos foi o governador que condenou Jesus, mas que não queria condenar. E ele fez de tudo, lembra? Lembra, Robson? Ele chamou ali a Barrabás, que era um bandido, né? A história se repete. E aí trouxeram o bandido e falaram: quem é inocente? É Jesus ou o bandido? Aí o povo: o bandido, né? Solta Barrabás, solta Barrabás. E aí soltaram Barrabás e prenderam Jesus, porque tinha que ter, era a época da Páscoa, então um bandido teria o perdão do Estado, teria o perdão de Roma, né? E ali Pôncio Pilatos queria soltar Jesus, porque viu que Jesus não era um bandido, o outro era um bandidão, né? Então o outro tinha 9 dedos, era um bandido. Então aí eles falaram: não, esse aí a gente tem que soltar, né? E aí a história é a mesma. Aí foram lá e soltaram Barrabás, mas o Pilatos queria, porque queria liberar Jesus. Ele não conseguiu. Aí veio aquela famosa frase: o quê? Eu lavo as minhas mãos, né? Então ele pediu uma bacia, ele molhou ali as mãos e falou: então eu lavo as minhas mãos. Por quê? Porque essa frase que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 6, 11, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Então Pilatos olhou e falou: esse cara é justo, esse homem é justo. Versículo 14: que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, em qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Então só existe um Deus, e o nome dele é Jesus Cristo, o único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Então que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade. Te pedimos agora, Jesus, que a tua palavra venha verdadeiramente até nós, aqui neste santuário, a vida desses que preenchem essas cadeiras, esses assentos aqui nesse salão, e aqueles, Pai, que me assistem ou me ouvem pela internet, seja através do nosso canal do YouTube ou em alguma rede social, que essa palavra realmente nos edifique, nos ensine, nos dê esperança, transforme a nossa vida, porque o Senhor assim merece. Então, ó Deus, fala-nos segundo o teu querer e tua vontade, em nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja do Senhor, bendita em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Na noite de hoje, nós colocamos aqui um intervalo, dentro daquelas mensagens que falam a respeito da alma e do coração, para que eu possa trazer para você um ensinamento bíblico, algo que faz parte das doutrinas da nossa igreja. Nosso ministério, ele não crê, por exemplo, que salvação se perde, como grande parte dos batistas, dos presbiterianos, dos metodistas.
né, que vão nessa mesma linha que a nossa. Já existem os mais pentecostais, Assembleia de Deus, Deus é amor, né? Outros ministérios pentecostais, que eles acreditam que a salvação ela é possível de ser perdida. Então acaba havendo essa linha, né, divisória de interpretação de textos bíblicos. Mas nós aqui do Ministério Graça em Adoração, apesar de sermos uma igreja pentecostal, que cremos nas manifestações do Espírito Santo, falar em línguas, interpretação de línguas, profecias, palavra do conhecimento, de sabedoria e assim por diante, nós temos essa linha pentecostal no carisma do Espírito, mas no sentido doutrinário, nós caminhamos também com os nossos irmãos mais tradicionais. Como já disse, os irmãos batistas, presbiterianos, né, metodistas, e nós seguimos mais essa linha. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela está baseada nisso, num pai que amou seus filhos, os seus, e entregou a vida por eles. Um pai que manifestou a sua graça. O que é graça? A palavra graça significa favor imerecido. Quando a gente fala assim para Deus, Senhor, eu não tinha condições de ser salvo. É verdade. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Porque se a gente for voltar lá no princípio, João, você que gosta dessas histórias, você imaginar que Deus pegou aquela árvore que simbolizava o próprio Deus. Ele poderia pegar aquela árvore, a árvore do bem e do mal, a árvore da vida. Ele poderia pegar aquela árvore e jogar lá no meio da Amazônia. Tem ilhas no mundo que o homem sabe que existe aquela ilha, aquela porção de terra, aquele local. Hoje ele sabe mais, através do satélite. Porque o homem nunca chegou lá. Há lugares no oceano que o homem nunca foi, nunca apareceu ninguém lá. E que o homem sabe que existe através dos satélites hoje em dia. E por quê que o homem nunca chegou lá? Porque são lugares muito remotos, muito distantes, que nem a navegação passa e nem mesmo a aviação. Então são lugares remotos, que o homem não se interessa de chegar lá. E aí eu pergunto a você, Deus não poderia botar essa árvore lá? Poderia ou não poderia, amado? E por que ele não colocou? E agora? Por que ele não colocou? Se ele saberia que o homem não chegaria lá nunca. É porque ele fez exatamente aquilo que talvez um dia você tenha feito com o seu filho. Você pegou alguma coisa, botou diante do seu filho, e falou, vamos ver se eu posso confiar nele e confiar nela. Vou botar aqui e vou dizer para ele e para ela, ó, você pode brincar com tudo, menos com isso aqui, que isso aqui é meu. Não mexe nisso aqui que é do papai e da mamãe. E você virou as costas e você deixou lá para ver o que o seu filho ia fazer. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus, ele quis mostrar para o homem, não para ele Deus, que o homem sem a direção de Deus, ele sempre vai tomar a decisão errada. E aí eu digo para você, isso é verdade ou não é? É, porque sempre que a gente toma uma decisão fora da vontade de Deus, a nossa decisão é sempre errada. A gente sempre erra, irmão Wilson, sempre. Se a gente não tiver a direção de Deus. Porque Jeremias chega a dizer que o coração do homem é o quê? Você lembra? É enganoso. O coração do homem é enganoso. O homem, ele sempre vai tendencionar ao erro e ao engano, né? Então Deus, ele precisava provar para o homem que o homem, sem a direção de Deus, ele sempre vai tomar as piores decisões. Aí eu volto, Robson. Você acha que o que Deus tem de mais precioso na vida dele, que se chama a nossa salvação, ele iria colocar para que eu decidisse com as minhas obras,
se eu seria salvo ou não, Deus não seria maluco, com perdão do Espírito Santo, fazer uma coisa dessa. É a mesma coisa que você pegar a chave do teu carro, colocar na mão de uma criança, por mais rico que você seja, você diga assim para ele, vai lá e dirige. O cara, o Elon Musk, ele pode fazer isso com o filho dele, criança? Pode, amados. Ele é bilionário, ele pode pegar a chave do carro do Tesla dele, a não ser que a criança esteja lá dentro, sentada no cinto e o carro vá sozinho, como o carro dele faz, né? Mas é aquele Tesla que dirige sozinho. Agora, se não for assim, for um carro normal como o nosso, ele não pode botar na mão do filho dele ou do neto dele e dizer, vai lá e dirige. Não pode, porque ele não pode confiar isso no filho ou no neto. Então a mesma coisa Deus fez conosco. Ele pegou a árvore, colocou diante do homem e falou assim, amiguinho, você pode usar de todas as árvores, você pode comer de todas elas, mas está vendo essa aqui? Essa aqui é a minha. No dia que você tocar nela e você comer dela, você vai morrer. E você vai perder a comunhão comigo. Aí Deus falou, vamos ver o que o homem vai fazer. O homem deixou a mulher de lado, a mulher chegou lá, olhou, cobiçou aquilo, a serpente veio, incentivou, ela foi lá, comeu e depois ainda entregou o seu marido. E olha hoje, e aí foi o Cláudio Duarte que falou aquilo que a gente fala aqui, eu falei, não vou imitar porque ele é o jeito dele. Ele falou assim, ó, naquele grande dia, que ele faz aquilo, a gente chegar no céu, irmã Sebastiana, a gente vai ver uma confusão ali. Imagina quem está naquela confusão, Adão e Eva, todo mundo em volta, Viviane, para chegar. O que vocês dois fizeram com a gente, né? Imagina, a gente chega no céu, tipo, caramba, chegamos. Aí eu vejo, está aqui, Gisele está no céu, legal. Gileade, Rebeca, o Jair está no céu, legal. Robson, cadê Robson? Robson, cara, ai, graças a Deus, está ali, cara. Robson, tu chegou queimado, hein, Robson, mas chegou, graças a Deus. Ai, Senhor, Robson está ali, ai, graças a Deus, gente, Robson também está ali. Aí veio assim, que susto, cara, mas Robson veio, cara, veio. Aí deu um trabalho, demorou, mas chegou, está ali. Robson, você está vendo aquela confusão ali, Robson? Quem é que está ali? Adão e Eva, meu amigo. Adão e Eva, porque a gente, cara, não tem como, a gente tem que cobrar esses dois. Ele, pô, o que vocês fizeram, mano? Ele mais carioca, pô, maluco, pô, mano, o que vocês fizeram? Não, o que vocês fizeram? Vocês fizeram com a gente, rapaz. Ralamos, sofremos, adoecemos, envelhecemos, morremos, tudo por culpa de vocês. Porque o Josimar está morrendo de rir lá. Morre não, Josimar. Então, a gente imaginar que a salvação, né, Deus colocou ali na frente de Adão e Eva, eles, o primeiro casal da humanidade, errou diante de Deus. Imagina nós. Então Deus não iria confiar essa salvação no homem, porque um dia está salvo, um dia não está, um dia está salvo, 2 não está, um dia está salvo, 3 não está, um dia está salvo, 4 não está. Vai ficar igual o que o pessoal quer, a escala de trabalho. Porque você sabe que a escala de trabalho que o brasileiro quer é 0 por 7. É 0 sem trabalhar e 7 em casa. Né? É 0 por 7, não é 6 por 1 não, é 0 por 7. Então 0 sem trabalhar e 7 em casa. Então você imagina se Deus iria fazer isso, se Deus iria confiar ao homem as suas decisões, amados. Ele não podia fazer isso. Então quando é que se manifestou? Quando é que nós começamos a ouvir essa palavra, palavra de revelação, palavra de conhecimento, palavra da graça, em épocas determinadas? Há épocas determinadas, coloca o verso 15, Gisele, ele diz ali assim, ó, em qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Há períodos da igreja sobre a terra que Deus dá um jeito de colocar a igreja de volta no lugar. Nós falamos agora, no final de outubro, falamos sobre a questão de Martinho Lutero. Então Martinho Lutero foi levantado por Deus para
colocar a igreja dele no caminho novamente. Ele botou na porta da Catedral de Westminster aquelas 95 teses, as primeiras, contra a igreja chamada Católica Apostólica Romana. E ali começou a igreja do crente, a igreja reformada protestante. Então há épocas que o Senhor ele vem e ele levanta homens para poderem mudar esse curso e trazer a igreja de volta. Então, nós ouvimos hoje muito falar sobre a questão das manifestações do Espírito Santo. Você vê que tem pessoas que creem em falar em línguas, outros não. Uns creem ainda em cura, outros não. Uns creem na predestinação, outros não. E aqui a gente pode fazer um inúmero apanhado de diferenças que a igreja chamada cristã evangélica tem, cada uma na sua corrente. E por isso que Deus é maravilhoso. Por isso que o nosso Deus é tremendo, né? Eu não vejo essa questão de inúmeras denominações como algo também tão ruim assim. Há lugares onde você tem que se sentir bem, não é verdade? Então é um lugar que você tem que se sentir bem. A nossa igreja aqui é com luzes claras. Existem igrejas que você não vê nem o irmão que está do lado. A igreja é totalmente preta, você não vê absolutamente nada. Há igrejas que os irmãozinhos saem rodando o culto, sai, e gira, e glória. Há pessoas que saem dali maravilhadas, há outros que não. A igreja onde eu e a irmã Sebastiana, nós nos convertemos, é assim: fecha o olho, pessoal, bota a mão no bolso, tira o dinheiro agora, senão o capeta vai tomar, senão não sei o quê, e fecha o olho, você demônio, você diabo, você não sei o quê, e até quem não tem diabo manifesta, amado. Qualquer dia eu vou levar você lá para você ver como é que é, Deus nos livre, né? Então, há pessoas que amam isso, há outros que assistem pregações como a minha, Malha, onde o pastor é o terror do cinegrafista como eu. Por isso que aqui está parado, porque eu não paro, eu vou para lá, vou para cá. Há ministérios onde você vê um senhor com idade no púlpito, ele fala assim: meus diletos irmãos, porque quando o Senhor Jesus, meu irmão, você dorme. Então, mas tem gente que ama isso assim. Imagina com um arzinho condicionado desse, alguém como o João, que já jogou futebol hoje, tomou banho, comeu, está de barriguinha cheia, com esse olho caído, miúdo aqui, ele dorme, meu amigo. A irmã Sebastiana está ali já coberta, ela vai dormir, né? Então, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito, mas Deus tem um único jeito, Deus tem uma única maneira, uma única forma, e Ele apresenta isso em determinadas épocas, que às vezes a gente chama até de alguns modismos. Teve uma época, alguém lembra, que era G12, alguém lembra? Igreja só podia ser de 12 pessoas, nós já passamos pelo menos, né? Igreja, lembra disso, Rob? Só podia ter 12 pessoas. Então começou na Colômbia, né? Então a igreja chegava a 12, tinha que abrir outra. E aí por isso as células, né? Então ia abrindo outra. Chegou 12, abre outra. Chegou 12, abre outra. Chegou 12, abre outra. E assim elas iam sucessivamente. Então existem épocas que algumas situações se levantam. E Deus tem as suas maneiras de agir. Deus tem as suas doutrinas. Mas nós aqui como igreja, repito, nós cremos na doutrina da salvação eterna. E dentro dessa salvação eterna, sabe por que eu falo eterna? Porque nós, com todo respeito, nós não somos empregados, né? O empregado é que ele pode passar trabalhando para uma família 50 anos. Ele pode trabalhar 50 anos para aquela família. No dia que o patrão, o chefe da família morrer, ele tem direito a alguma coisa? Ele tem direito a alguma herança, Josimar? Não tem. Por quê? Porque ele não é filho. Ele não é filho. Agora, aquele patrão pode ter um filho que está morando em outra terra. No dia que aquele patrão morrer, mesmo que ele não tenha contato com o filho vai aparecer. Vai aparecer, Robson. Sabe por quê? Porque ele é filho.
ele tem um direito a uma herança. Significa que o filho jamais perde a herança. Para aquele empregado ter direito a alguma coisa, o patrão tem que deixar em testamento. Tem que deixar em testamento, dizer: eu deixo para o meu fiel colaborador Marcelo de Brito Higgins, CPF, tal, eu vou deixar a minha cobertura da Praia do Forte para ele. Oh, glórias a Jesus. Amém. Olha, a irmã Sebastiana deu amém. Né? Então, eu sendo empregado, eu teria esse direito porque ele deixou em herança. Agora, o filho, ele herda tudo, mesmo que ele não tenha comunhão com o pai. Por quê? Porque ele é filho. E onde tudo isso está escrito? Agora, nesses 20 minutos restantes, eu quero dividir então isso com você, algo muito interessante. Porque, certamente, num dia de apelo, você já ouviu alguém dizer assim: Senhor, estou orando aqui pela vida do Marcelo Matos, e agora, ó Deus, escreve o nome dele no livro da vida, porque ele acabou de lhe aceitar, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida. Alguém já ouviu esse tipo de oração? Então você vai descobrir agora o que é esse livro da vida, ou você vai relembrar, e quais são os outros livros que a Bíblia fala. Vamos ver Apocalipse, diz ele, capítulo 20, verso 12. Olha o que João disse: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, ou seja, os de grande, né? Não de estatura, mas os poderosos e os menores, postos em pé diante do trono. Não adianta, amado, todo ser humano vai ter que dar conta, se apresentar diante de Deus, todos. Olha lá, desde os grandes, os reis, as rainhas, os ministros lá do federal, todos eles vão ter que se apresentar diante do trono. Então se abriram o que, gente? Se abriram o que? Livros. Não é um livro, porque só falam do livro da vida. Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, quando chegar aquele grande dia, serão abertos esses livros, inclusive o livro da vida. E o que as pessoas falam? Que quando for aberto esse livro, ou esses livros, nós, crentes em Cristo Jesus, poderemos nesse momento perder a nossa salvação. Você sabe por quê? Porque quando abrir esse livro, aquele dia que você fez aquilo, e eu também fiz, aquele dia que você viu aquilo no celular que você não podia ver, e você viu, se achar aquele dia, você vai ser salvo ou você vai para o inferno. E agora, meu amado? E agora? Se Deus for levar em conta o que eu fiz naquele dia, eu e o Robson vamos juntos. Vai. Tá bom, Robson, vamos mudar você. Eu e o João. Então vamos. Não, já está lá na glória. Eu e João, vamos lá. João fica muito na praia. João fica, né? Ih, não, a Mayla está do lado. Ele só vê o jogo, Mayla. Ele só vê o jogo, né? Então vou deixar o Robson, vou agora pro João. Então, imagina, Robson, aquele dia. E aí, Deus vê o que nós fizemos. Já era. Aí o Robson fez, já era. Então as pessoas dizem assim: até o crente vai ser julgado nisso. Mas eu vou te mostrar agora no versículo seguinte como é que vai ser o nosso julgamento. Coloca pra gente aí, Gisele, 2 Coríntios 5:10. 5:10. Agora o apóstolo Paulo, Rebeca, minha filha, está falando para a igreja. Agora é para a igreja mesmo. Lá ele colocou todos. João falou a respeito de toda a humanidade. Agora Paulo vai falar da igreja. Olha só, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha a diferença. Toda a humanidade vai se apresentar diante de Jesus para ser aprovado ou reprovado, para ser levado aos céus ou condenado. Mas quando for somente os crentes,
eles vão aparecer perante o tribunal de Cristo para cada um receber, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora, meu amado, isso aqui não é condenação para o inferno, é galardão. Por que é a questão do galardão? Porque senão o Senhor seria injusto. Eu tenho pessoas aqui na igreja que eu falei aqui, quer ver? Vou perguntar de novo. Quantos têm certeza que vieram a todas as ceias do ano? Levanta as mãos. Tem certeza absoluta que levanta a mão. Então, uma boa parte da igreja tem certeza que veio a todos os cultos do ano da ceia. Então, esses que vieram, a não ser que você não tenha vindo por um motivo de enfermidade, de trabalho, né, alguma coisa, uma doença, um imprevisto, também Deus leva em conta isso. Mas aquele, por exemplo, que diz assim, eu não vim porque eu não quis. Pastor, lemos ali ainda há pouco, né, aquele que quiser, né, e ouvir a minha voz, beleza, naquele dia eu não quis vir, pastor, eu não quis. Deus, ele anotou isso na sua agenda. Deus... Não, João, mas aí não foi porque você... João, aí ele agora está falando aí, tá vendo? Ele mesmo, né? Então, Deus, ele anotou, João, tá lá, João Vitor Silva, tá lá, o dia tá escrito lá. Então, nesse dia, o Senhor vai dizer ali, ó, essa pessoa, o João, eu, quem quer que seja, vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo seu corpo. Então você vai receber o galardão ou você vai perder. O que é o galardão? É a recompensa também nos céus. Então nós teremos recompensas lá. Então Deus vai dar a cada um segundo o bem ou o mal que ele fez no seu corpo. Então o tribunal de Cristo, para nós crentes, é a respeito desse galardão. Porque se fosse quanto à salvação, então o sangue de Jesus não teria tido valor nenhum. Porque você imagina, Jesus morreu na cruz, por mim e por você. Aí a gente tem as nossas obras aqui. Chega naquele grande dia, eu e você ainda seremos julgados. O que foi o sangue de Jesus? Do que ele valeu? Não valeu de nada, Viviane. Não precisava, porque nós teríamos que viver por obras até o dia da nossa morte. Ou o dia de Jesus voltar, exatamente. Se eu fui bacana, se eu fui correto, então eu vivi pela lei, beleza. Vivi, fui correto, fui digno, eu estou salvo. Se eu não andei correto, então eu estou condenado. Então, o sangue de Jesus, ele mudou isso. O sangue de Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Né? Ele nos purificou. Tanto que oficialmente na Bíblia, qual é o primeiro milagre de Jesus? Você lembra? É o que, Gerard? Transformou, né, a água em vinho. Então o primeiro milagre de Jesus é transformar, né? Então ele transformou. A Bíblia fala que a transformação da água para o vinho voltou a ser água? Não, né? Então a mesma coisa. Se eu me tornei uma pessoa santa e você em Cristo Jesus, a gente não pode voltar para o pecado. Porque o Senhor nos transformou da água para o vinho. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que era água, foi para o vinho e voltou a ser água. Nunca foi de Jesus essa pessoa. Andou entre nós, mas não era dos nossos, né? Depois, o próximo, Gisele, Hebreus 10:14. Ah lá, porque com uma única oferta, ele aperfeiçoou até quando, gente? Para sempre. Não é até o próximo pecado. Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que diariamente, olha lá, passam por esse processo de santificação. Então, diariamente, nós temos que ter uma vida santa, né? Então, nós não andamos um dia santo, outro no pecado, um dia santo, outro no pecado, um dia santo, outro no pecado. Não. Então, você não é igreja, você está na igreja. E existe uma diferença entre ser igreja e estar na igreja. Hoje você vê grande parte dos ministérios com multidões, mas dentro daquelas multidões não significa que a maioria seja igreja, mas esteja igreja. Então a vida, ela tem que ter uma mudança, ela tem que ter uma transformação, senão a pessoa não é igreja, ela está na igreja. Então a nossa santificação, ela é
diária. Então, com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre. Quem foi transformado para sempre. Agora, diariamente tem que ter uma vida de santidade. Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora. Olha lá novamente. E comigo está o galardão que tenho para retribuir, não é para condenar. Então o tribunal de Cristo para o crente não é para jogá-lo no inferno, é para retribuição segundo aquilo que você fez aqui nessa terra. E o que você tem feito com o sangue de Jesus? O que eu tenho feito com o sangue de Jesus? Então Jesus ele vai nos cobrar isso. Então eu derramei o meu sangue por você. E o que você tem feito com o meu sangue? O que você tem feito com o meu nome? Então eu vou voltar. Você está vendo ele falando assim, ó, eu vou voltar para buscar a igreja. Eu venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir. Quando você vai retribuir, você não vai condenar. Mas ele vai nos julgar o que nós temos feito com a nossa carne e com o sangue dele. Eu tenho um galardão para você. E o que você tem feito? Olha lá, eu venho sem demora e vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso aqui está no nosso registro, livro das recompensas. Não é o livro da vida. Isso aqui é o livro das recompensas. Tá bom, pastor, então já entendi. O livro das recompensas está anotado tudo que nós fizemos de bom ou de ruim do nosso corpo. É isso? Exatamente. Então, quando João falou, eu vi que livros se abriram, esse livro aqui é o livro das recompensas. Quando ele for aberto, o livro dos galardões, também é chamado assim, nele vai estar escrito o que 24 horas eu e você fizemos. E um outro livro, pastor Marcelo, porque eu escuto dizer que Moisés pediu para Deus ser riscado do livro da vida. Ah, é? Coloca para a gente aí, Gisele, Deuteronômio 29, 20. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de onde, gente? De onde, Robson? Ele falou no céu? Ele falou de onde, Viviane? Debaixo do céu. Porque o nome do crente não pode ser apagado no céu. Agora, de debaixo do céu pode. Aliás, esse livro aqui é toda a galera, é toda a humanidade. Tem agora um programa aí de IA, que é inteligência artificial, que diz que de acordo com a sua saúde, você vai responder um questionário lá, e se do que você come, como você dorme, o seu dia, a sua rotina e a sua idade, o que você tem de problemas de saúde, enfim. E se não acontecer um acidente comigo e contigo, ele diz exatamente a data que a gente vai morrer. E tem um monte de gente fazendo isso. Eu até fui, não quero saber não, meu amigo, porque senão daqui a pouco, quando eu estiver chegando perto da data, Mayla, eu só sei de uma coisa, que vai ser entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Agora, espero que não seja no meu aniversário, nem da minha família, de ninguém da minha família, né? Mas não quero saber, né? Então, nesse dia, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, que vai ser um dia, sabe Deus em que ano, que eu espero que demore, amado, o meu nome e o teu nome será apagado de debaixo do céu. Então, chegará naquele livro, Selma, fala, Selma Normandia Silva, vai lá, e naquele que eu espero que demore também, deixa eu ver a cara do Josimar, é isso mesmo, e aí naquele dia, Selma, apagou, Selma, então apagou, com ela e com todos nós, apagou, por quê? Porque a pessoa voltou para a glória, e quem não é dele, não foi para a glória, mas todo mundo tem um nome no livro dos vivos ou no livro dos viventes. Quando a pessoa morre, o nome dela é apagado de debaixo do céu.
Agora você vai entender o que foi que Moisés ele disse. Aliás, antes de Moisés, Salmo 69, 28. Gisele, antes de Moisés, sejam riscados, do livro dos vivos. Ele está falando do ímpio, do cara que não tem Deus, que não tem Jesus. Então está vendo? O cara que não é crente, ele também está escrito num livro, mas no livro dos vivos. Então ele, quando morre, é riscado do livro dos vivos e não tem registro com o crente. Em que livro? Da vida e das recompensas. Então, quando o ímpio morre sem Cristo, ele é riscado do livro dos vivos e ele não tem registro com a gente. Não existe um purgatório onde o cara vai ali se purgar, onde ele vai se purificar para ele entrar nos céus. Não, ele morreu, não tem Cristo, ele é riscado e não tem registro com o justo. Próximo, Gisele, Êxodo 32, 32. Aí que foi Moisés que eu falei. Aí o pessoal, eu escutei uma vez o cara falando, olha, Moisés pediu para ser riscado do livro da vida. Pô, quem é maluco para fazer isso? Quem é maluco? Ele queria morrer. Então ele não teve coragem, não pode falar aquela palavra que você sabe, que é tirar a própria vida, para não cair o vídeo do YouTube. Então ele, para não tirar a própria vida, então, ele chegou para Deus e falou assim, eu não quero tirar a minha vida, então eu peço-te que tu me risque do teu livro. Que livro que ele pediu? Livro dos vivos, dos viventes. Ele pediu, ele falou assim, eu quero que tu me risque do teu livro, ou seja, eu quero que o Senhor me mate. Eu quero que o Senhor tire a minha vida. Quem aqui de nós, em algum momento da vida, falou assim, eu estou cansado, se o Senhor quiser me receber, eu não vou fazer nada, mas se o Senhor quiser me receber, eu estou cansado, eu estou indo. Foi exatamente o que Moisés fez. Moisés falou, olha lá, perdoa o pecado do povo. Olha o que o pastor passa. Perdoa o pecado do povo, porque eu não estou aguentando mais o que eu estou passando com o povo, senão risca-me. Peço-te do livro que escreveste. O Moisés falou, ou o Senhor ouve a minha oração, ou então o Senhor me mata, porque eu não estou mais aguentando. Risca-me do teu livro. Ele não pediu para ser riscado do livro da vida, mas do livro dos vivos. Depois, dentro do livro dos vivos, olha o que aconteceu, Salmo 139, versículo 16. Só para você saber, em Jó capítulo 38, se não me engano, no versículo 7, o Senhor fala onde nós estávamos para Jó quando ele estava fazendo tudo. Você lembra daquela passagem, Então ele falou, olha, quando eu estava... Jó, onde você estava quando eu formava todas as coisas? Onde os filhos do homem, e as estrelas da alva juntas rejubilavam. Quando eu media o céu, a terra, Então ele falou, os filhos e os filhos da alva e nós, os filhos de Deus, rejubilava. Ou seja, amado, cada criação que Deus fazia, a gente pulava e dava um glória lá na eternidade. E Deus perguntou então a Jó, onde tu estavas quando eu criava todas essas coisas? Onde você estava? Então, nós estávamos lá na glória. Nós vamos passar aqui, igual o irmão Dilson, 100, 110, 120 anos, não sabemos quantos, E depois a gente vai voltar para lá. Mas houve outro dia de festa, irmão Jair. Quando é que foi? Foi naquele dia que papai e mamãe torceram os olhinhos, fizeram uma coisinha, e aí a Bíblia diz assim, até no momento que papai e mamãe fizeram um negocinho, os teus olhos me viram a substância de papai. Aquilo mesmo que você está imaginando, a Bíblia está falando disso. A substância ainda informe. Quando o papai se alegrou na mamãe, naquele momento, teve uma festa no céu. Porque ali, por isso que nós somos contra o aborto. Porque na Bíblia, a vida começa quando o papai torce os olhinhos na mamãe e faz a gente. É naquele momento ali, por isso que você fala, por que crente é contra o aborto? Por causa disso aqui. Porque olha lá, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Naquele momento, o papai e a mamãe, no teu livro, no livro dos vivos, foram escritos todos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Por isso que nós não somos a favor do aborto. Porque é na hora da concepção, né? Naquele momento do amor papai e mamãe, naquele momento os meus dias foram escritos e os seus também, quando nenhum deles havia determinado ainda. Ou seja, estava no livro dos vivos. Então, você viu o livro das recompensas, que eu venho e eu vou lhe retribuir pelo que você fizer no seu corpo. O livro dos vivos, esse daqui, quando o Senhor escreveu, quando nenhum deles havia ainda, e agora o livro da vida, para a gente terminar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e eu vou apagar todo dia o teu nome do livro da vida. E quando chegar no domingo, que você se arrepiar diante de mim, que você falar um chacamanta carabandarabaxéguia, e você bater o pé, e você der um aleluia, eu escrevo novamente o teu nome. Mas na segunda-feira, quando você xingar o teu patrão, eu apago novamente. É isso, ô Viviane? Não, ele fala assim, o vencedor, quem é vencedor, diga amém. Isso, o vencedor terá vestiduras brancas, ou seja, o Senhor não nos vê mais sujos. Ele não nos vê, Ele não me vê com uma camisa mostarda. Ele não me vê assim, Ele não vê você com uma camisa mostarda, ou escura, ou bege, ou preta, seja lá como for. Ele olha para mim e você, Ele nos vê com vestes brancas, porque Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, por isso que elas estão brancas. E Ele fala, de modo nenhum apagarei. Você veja a diferença, no livro dos vivos Ele risca, eu vou riscar o nome de debaixo do céu. Agora, olha lá no céu, debaixo do céu Ele risca do livro. No céu, olha lá, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem pode dar um glória aí? Diga glórias a Deus. Imagina naquele grande dia, está o Senhor lá no M e está lá Marcelo. O Marcelo, eu sou antes do Marcelo ali Matos, porque eu sou Brito. Então está lá Marcelo Brito Higgins. Aí, presente, sou eu, glória a Deus, né? Ele vai confessar o nome, o nosso nome diante dos anjos. Ele vai nos chamar. Por quê? Porque Ele não vai apagar de modo nenhum. Pastor, e o nome daquele irmão que não está no livro da vida, o Senhor apagou? Não, nunca esteve. Nunca esteve. O nome dele nunca esteve ali. Ah, pastor, como é que o Senhor me prova isso? Lembra aquela passagem de Mateus 7? Vai chegar os líderes evangélicos, crentes, né, que espero que eu não esteja nessa. E aí vão chegar aqueles que só quiseram tomar o nosso dinheiro, que andaram na prática do pecado, que diziam que eram convertidos e não eram. Aí vai chegar no céu, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, os grandes da religião dessa terra. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí quando chegar, você fala, peraí, quem é você? Não, Senhor, eu fiz maravilhas, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz curas, eu trouxe uma multidão para o Senhor. Diz lá Mateus 7, Selma, apartai-vos de mim, maldito, pode ler lá depois, eu nunca vos conheci. A palavra que está lá, Jair, é nunca, eu nunca te conheci. Não é que ele era de Deus e deixou de ser. A Bíblia diz assim, você nunca foi salvo, você nunca, pastor, que isso? Mas ele era um vulto, ele era um grande na igreja, na denominação, ele era o maior. O Senhor falou assim, eu nunca te conheci, nunca. Então não significa que ele apagou o nome, né? Ele diz, nunca apagarei teu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Antepenúltima passagem, Apocalipse 21, verso 27. Ah, pastor, e por que aquela pessoa não entrou no céu? Às vezes, de repente, até andou pelas igrejas, porque nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Aí eu te pergunto, quem foi lavado no sangue de Jesus está contaminado? Está contaminado, amado?
por isso que quando eu e você falhamos, a gente pensa assim, meu Deus, eu falhei, Senhor, eu errei. Agora mesmo eu estava conversando antes do culto com a Viviane a respeito disso, de uma situação que ela ficou preocupada. A gente fica preocupado, por quê? Porque nós não somos mais contaminados. Porque no céu não vai entrar contaminado. Essa semana aí, não sei se foi o Robson ou foi um pastor amigo meu que me mandou, aí perguntava assim no vídeo, aqui, cadê os homens? A nossa igreja aceita homem? Aceita. A nossa igreja aceita mulher? Aceita. A nossa igreja aceita criança? Aceita. E a nossa igreja também aceita, que você já sabe o que é. Aí a câmera vira, tem uma multidão lá, dessa tropa, né? Aí a nossa igreja também aceita, Josimar. A nossa igreja aceita homens, mulheres, crianças e até o pessoal dessa tropa. Mas tanto homens, mulheres, crianças e a tropa tem que mudar de vida. Exatamente. O homem tem que ser transformado, a mulher tem que ser transformada, até o jovem, a criança tem que ser transformado, o ancião tem que ser transformado e esse grupo tem que ser transformado. Porque senão não adianta. Senão, repito, não é a pessoa, ela não é a igreja, ela está a igreja. E Deus não quer que nós estejamos na igreja. Deus quer que nós sejamos a igreja. É isso que Ele quer. Por quê? Porque não entra no céu coisa alguma contaminada que pratica abominação e mentira. Olha quem é que entra no céu. Quem está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Agora está. E ele vai mais, João, porque ele fala inscrito. Eu sei que tem pessoas que gostam disso, né? Quando a gente fala, quer ver? O Robson lembra também desse exemplo. Robson, se eu colocar aqui o teu nome, Robson, aqui, talhar na parede, passar aqui e talhar, e escrever assim, Robson, aqui no muro, na parede da igreja, eu posso mudar essa pintura aqui, o nome dele vai continuar ali se eu não botar uma massa? Vai continuar ou não vai? Vai. Por quê? Porque a parede ela foi talhada, ela foi inscrita, e o que você inscreve, você não pode apagar. Você pode apagar o que está escrito, agora inscrito, você não pode apagar. Foi exatamente isso que Deus quis dizer. Ah lá, o meu nome e o teu nome não está escrito. O meu nome e o teu nome está inscrito. Ou seja, não pode ser apagado. De onde? Do livro da vida do Cordeiro. Mas os pregadores vivem apagando. Os pregadores vivem apagando o nome do povo, né? Deus não tem no céu, como diz o nosso antigo líder, né? Que era da igreja que a gente pertencia. Deus não tem lá um anjo borrachão, meu amado. Um anjo com uma borracha desse tamanho. Hoje o Marcelo está santo, hoje o Marcelo pecou, hoje o Marcelo está santo, hoje o Marcelo pecou. Anjo, hoje o Marcelo pecou, apaga-lhe o nome. Aí vai lá o anjo, apaga. Aí depois eu vou lá, Senhor, perdoa-me. Aí o Deus vira para o outro anjo e escreve o nome dele. Aí ele vai lá, bota de novo, Marcelo de Brito Rigens, escreve novamente. Aí eu vou lá e eu vou jogar bola com o João. Aí passa aquela irmã, eu falo, aí o anjo viu, aí fala, agora apaga o nome dele e do João Vitor. E a Mari olhando para a gente e mandando mensagem para a pastora Renata, eu vi também o pastor Marcelo olhando, e não sei o que. Aí Deus viu e mandou o anjo lá apagar. Aí o anjo viu, Deus viu, Maila viu, capeta João viu, e todo mundo viu, né? Aí o Deus fala, agora apaga o nome do Marcelo. Aí apaga, aí eu venho aqui todo dia de manhã orar por você e por mim, aí eu estou aqui derramando lágrima aqui, aí o Senhor fala, agora escreve o nome dele novamente. Tu imagina o desgramado desse anjo. Meu amado, olha, já rasgou a minha página, já está na sua já rasgou a minha página já do meu nome. Então isso seria uma loucura, uma coisa dessa. Então por isso que Deus colocou o meu nome e o teu inscrito. Olha, amado, pode ter a tinta que for sobre a minha vida e sua vida, o nosso nome está inscrito no livro da vida, né? Apocalipse 20:15, o penúltimo. E se alguém, agora esse aqui é bonito, se alguém
não foi achado inscrito no livro da vida, naquele grande dia, não foi achado, já sabe para onde vai, que nem os desenhos do Pica-Pau, do Tom e Jerry, já sabe para onde vai. Olha lá, chegou lá naquele dia, o teu nome, o teu não, o nome de alguém lá fora não foi dito, já sabe. Para onde foi? Foi lançado para dentro do lago de fogo, foi para o inferno. Não tem o nome no livro da vida, foi para o inferno. E eu termino, então, com Daniel capítulo 12, 1, que isso aqui é um dos versículos mais atuais da Bíblia Sagrada. É um dos mais atuais, mesmo sendo tão antigo ainda no profeta Daniel. Nesse tempo, se levantará Miguel. O nome Miguel é do nome Micael, que significa quem é maior do que Deus. O nome Miguel significa isso, quem é maior do que Deus. Então, nos últimos tempos se levantará Miguel, que na verdade é uma manifestação de Jesus, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, e nós estamos nos aproximando desses dias, tempo de dificuldade, de fome, de perseguição, onde o errado vira certo, o certo vira errado, a mentira vira verdade, a verdade vira mentira, o bom vira mal, o mal vira o bom ou o bem, e nós já estamos começando a ver. Então a Bíblia ela não está, ela está se cumprindo. Então haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Quem é povo de Deus, diga amém. Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado, olha aqui novamente, inscrito no livro. Meu amado, eu termino dizendo uma coisa: não importa como é que o mundo está, não importa como que a igreja, não a de Jesus, a do homem está, os escândalos que nós ouvimos falar, as coisas erradas que estão acontecendo, as coisas erradas que estão se manifestando, Deus não mudou o seu pensamento em relação a mim e você. Ele disse para o seu espírito, que ele chamava de Pai: nenhum dos que tu me destes se perdeu, nenhum, meu amado. Eu não vou me perder, você não vai se perder. Sabe por quê? Porque nós temos o sangue de Jesus Cristo em nossas vidas, nós somos um com Ele. Um dia nós estivemos lá com Ele, como disse o apóstolo Paulo, somos peregrinos nessa terra, e um dia nós voltaremos para o Senhor, porque o meu nome e o teu nome não está apenas escrito no livro dos vivos, escrito no livro das recompensas, não, o meu nome e o teu nome estão inscritos no livro da vida, salvos para sempre em Cristo Jesus, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua própria soberana vontade. Você acredita nisso? Eu também creio, assim seja, assim disse o Senhor. Louve a Ele, com alegria, com palmas, exalte ao Senhor. Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Aleluia.